Atos 16, versículo de número 24, está escrito: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Atos capítulo de número 16 vai nos narrar sobre a segunda viagem missionária de Paulo. A Bíblia Sagrada nos fala que a igreja orava, buscava, havia um mover do Espírito Santo sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja avançava, Deus confirmava, Deus mostrava, direcionava, havia uma unção extraordinária. E quando você olha para Atos dos Apóstolos, nós vemos aqueles homens cheios do Espírito Santo. Pedro, aonde passava, a sua sombra curava. A palavra de Deus fala que pelas mãos de Paulo o Senhor fazia milagres extraordinários. Nós víamos a unção do Espírito Santo, sinais e prodígios, como na vida de Estevão, o primeiro mártir cristão, cheio do poder do Espírito Santo. Eles pregavam a palavra de Deus com ousadia, porque havia propósito, e diante do propósito Deus revelava e direcionava. E assim foi na vida em Atos dos Apóstolos. Olho para Atos dos Apóstolos, meu coração enche de entusiasmo, porque a unção era real na vida daqueles homens. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 16, versículo de número 5, que as igrejas eram confirmadas na fé e elas cresciam em número. A igreja prevalecia, o evangelho era pregado com ousadia, conforme Atos 4:31, porque havia oração na igreja, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que todos estavam reunidos e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Meu querido, minha irmã, meu irmão, não podemos perder essa característica, aonde devemos buscar a unção do Espírito Santo, o verdadeiro poder para nos conduzir diante da sua verdade e diante da revelação. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo vai encontrar Timóteo, que vai ser o seu discípulo, o seu filho na fé. E interessante que nas recomendações, na carta de Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo para ele fazer a obra de um evangelista, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E a palavra de Deus nos fala que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Paulo estava mostrando que a obra missionária é uma obra sofredora, que todo chamado ele passa por um processo. E eu posso ver perfeitamente através desse texto que para nós sermos condecorados como um bom soldado de Cristo, nós temos que sofrer em prol do evangelho. E isso foi uma realidade na vida de Paulo. A palavra de Deus fala que aquele que coloca a mão do arado e olha para trás não está apto para a obra do Senhor. Se o Senhor nos chamou para evangelismo e missões, se o Senhor nos condecorou como soldado, nós vamos enfrentar as adversidades dessa vida. É uma realidade, mas não importa as adversidades e as batalhas, o que importa é a presença de Deus que nos capacita para realizar a obra do Senhor, mesmo debaixo de perseguições e batalha e adversidade. A garantia da vitória é certa em Cristo Jesus, pois é Ele que nos capacita para a sua obra, para aquilo que Ele tem para nós realizarmos como missão. Nós devemos ter convicção do nosso chamado. Aqueles homens tinham certeza, aqueles homens enfrentaram o escarnário, aqueles homens enfrentaram até a morte, mas nada
impediu a unção do Espírito Santo na vida deles, pois eles atravessavam confiantes na presença do Senhor. Ser glorificado. Paulo e Silas se encontram na prisão. Todos nós conhecemos o texto. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos o escutavam. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Quantos terremotos vieram para tentar nos abalar? Quantos terremotos de informações negativas para te neutralizar, para nos paralisar? Todas as vezes nós ouvimos, mensagens negativas para abalar a nossa fé. Mas eu aprendi uma coisa: terremoto na vida do crente não é para nos abalar, porque terremoto é providência de Deus para um milagre acontecer. Quando Paulo e Silas estavam adorando a Deus, houve-se um terremoto, mas só que as portas se abriram. A palavra de Deus fala que abriram-se todas as portas diante da sua adoração, da sua oração, dos seus louvores a Deus. Uma barreira vai cair na sua vida, no seu ministério. Nada vai impedir a obra de Deus na sua vida. Então não perca o foco, mas seja verdadeiramente um adorador, porque na sua adoração Deus vai fazer milagres extraordinários. Deus, aonde tem homem de Deus, aonde tem mulher de Deus, o Senhor alcança aqueles que estão cativos e desesperados. Aonde você passar, Deus, Ele vai salvar e libertar uma geração que está doente, que está necessitada. E Deus conta contigo. Deus conta conosco nesses últimos dias. Deus conta conosco. A palavra de Deus fala que é nos últimos dias que Deus vai derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. A unção, a revelação, a graça, a autoridade sobre a sua vida virá de uma forma especial. Sabe para quê? Para você fazer a obra do Senhor, para que vidas sejam alcançadas, para que haja expansão no nome do Senhor Jesus e vidas sejam libertas pelo poder de Deus. Jesus, Ele é a esperança. E Paulo e Silas pregou a palavra do Senhor para aquele carcereiro, dizendo: crê no Senhor Jesus e virá a salvação para tu e para a tua casa. Deus tem salvação para a sua família. O Senhor ainda resgata. Há uma esperança que diante dos crentes que crê, há um poder sobrenatural, irmãos. O Senhor salvou aquele carcereiro. Olha a situação. Antes ele estava pedindo a morte, mas o versículo de número 34 vai dizer que na sua crença em Deus, ele se alegrou com toda a sua casa. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Se passou o momento de tristeza, angústia, preocupação, opressão. Mas se você está na fonte inesgotável, a alegria, a júbilo, a transformação, independentemente da circunstância, somente Ele pode proporcionar a verdadeira paz no coração. Paulo e Silas não estavam prostrados. Paulo e Silas não estavam tristes, mesmo sendo açoitados, mas eles estavam cantando hinos de louvores e adoração a Deus. Deus vai te tirar dessa prisão espiritual em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai romper através do seu poder a favor da sua casa e da sua família. Há uma voz de ordem espiritual, uma voz profética que fala ao seu coração que há libertação para os seus, que há libertação para você. Você não pode perder o foco, o entusiasmo, a unção do Espírito Santo, ela deve arder no seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma unção, há uma graça. A igreja avançava. Paulo e Silas estavam dentro desse propósito, irmãos.
nada vai parar você em nome do Senhor Jesus. Se você estiver na fonte, no centro da vontade, da revelação, da unção do Espírito Santo, nada parou a igreja. Martirizaram Tiago à espada, Pedro estava no cárcere, guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Há poder na sua oração. Deus move o céu e a terra. Deus virá com socorro, as cadeias vão se abrir. Deus virá com renovo sobre o seu povo. A unção virá sobre a sua vida quando você se desprender e buscar a presença do Senhor com todo o seu coração.